Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E o nosso tema hoje será: os pais são a retaguarda dos seus filhos. Aqui comigo hoje, o pastor Guilherme. Pai do Senhor Guilherme. Pai Senhor, pastor Marcelo, todos os irmãos, amigos que estão assistindo. É uma alegria estar com os irmãos novamente aqui. Amém. Nós vamos agora ler o texto que dá base ao tema deste episódio, que está no livro de Números, capítulo 10, e vamos ler somente aqui o versículo 25, que diz assim: Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os acampamentos segundo os seus exércitos. O tema de hoje exige uma explicação para se compreender qual era a função da tribo de Dan, e em especial do exército da tribo de Dan, em relação às tribos de Israel. Então, a primeira explicação é: quando o tabernáculo estava parado, as tribos tinham uma formação, tinham uma ordem. Mas observem que quando as tribos estavam em movimento no deserto, estavam se deslocando, havia uma outra ordem de sequência em relação às tribos. Então aqui agora vai aparecer para os irmãos uma imagem de quando o tabernáculo estava montado. Vai aparecer aqui agora a imagem para os irmãos de quando o tabernáculo, eles estavam acampados, ou seja, a nuvem estava parada sobre eles. Então, quando a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo, montavam as tendas, montavam aquele acampamento e ficavam ali o tempo em que a nuvem ficasse parada, porque a nuvem era a direção do Senhor que os comandava. Quer dizer, quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam. É assim, né, Guilherme, a vida de uma família que serve o Senhor. Verdade. Quando o Senhor fala vai, você vai. Se o Senhor para, você para. E é nessa direção do Senhor que nós somos mais do que vitoriosos. Agora, qual é a explicação importante, né, Guilherme? Que o assunto nosso hoje é justamente quando a nuvem se movia. Então, quando a nuvem começava a se mover, todo Israel, todas as tribos, começava a desmontar o tabernáculo e a desfazer o acampamento. Tanto as tribos, as suas próprias tendas, como o tabernáculo. Então, agora, quando eles iam sair, ou seja, estar em deslocamento no deserto, existia uma outra ordem de sequência. Então, por exemplo, ali os irmãos viram, né, a imagem do tabernáculo. A primeira tribo a sair era a tribo de Judá, porque era, inclusive, a maior tribo, era o maior exército. Essa tribo era a primeira a sair. Ela saía à frente, formando com o seu esquadrão, que eram as duas tribos que estavam do seu lado. Exatamente. E logo depois que saía esse primeiro esquadrão, que era a tribo de Judá com os exércitos que estavam em sua volta, saía ali a estrutura do tabernáculo. Eu botei, olha aqui, saía os móveis e as cortinas, né? As famílias saíam com os móveis e as cortinas. Depois vinha a tribo de Rubens com o seu esquadrão, que vinha logo em seguida. Eles iam seguindo, logo em seguida. Depois vinha a outra parte do tabernáculo, saía logo em seguida, depois do segundo esquadrão. Não, dos móveis, logo em seguida, sabia os coatitas, com os móveis. Agora vai sair os móveis. Saiu os móveis. Vai aparecer com a imagem para facilitar para os irmãos. Depois vinha as tribos que ficavam no fundo do tabernáculo, que era o esquadrão de Benjamim. De Efraim. Aí saía o esquadrão de Efraim, que é aquelas três que ficavam no fundo. Saiu. E agora chegamos onde nós queríamos. O último esquadrão a sair era da tribo de Dan. Dan saía por último. Depois que todo mundo saía, quem ia ficar na retaguarda era a tribo de Dan. Agora, é preciso compreender isso. Vamos parar aqui, Guilherme, depois a gente continua. Veja só.
A tribo de Dan era a última a sair com seu esquadrão. Nunca é fácil ficar por último. Ninguém quer ser o último. E é muito ruim na nossa natureza humana quando o Senhor nos coloca por último. Porque foi o que o Senhor fez com Dan. Exatamente. Então todo mundo saindo, todo mundo indo e Dan esperando. Esperar, para nós homens, é uma coisa muito difícil. Você está vendo todo mundo partindo, todo mundo na frente e você está lá esperando. Então, às vezes, você vê que um foi levantado, outro foi chamado, outra porta abriu, outro filho foi abençoado e você está lá parado esperando porque o Senhor te colocou por último. Quando isso acontece, você tem que entender o porquê. É muito importante o homem entender o seu chamado. Se ele não entendeu o seu chamado, ele pode até entrar em dificuldade. Não é verdade? Exatamente. Reforçando, né, pastor, e os que assistem, que toda essa orientação que foi falado foi dada por Deus a Moisés. Nada foi escolhido por eles, aleatório. Da mesma forma, o Senhor às vezes nos coloca em posições que nós podemos até achar que foi alguém que nos colocou, mas não é. Foi permissão do Senhor. E o Senhor tem um propósito Isso, muito bom. para essa posição que nós estamos ocupando, né? Seja você como servo, como pai, como mãe, como o filho, como família. Deus tem um propósito naquela posição que Ele te coloca. E veja, conforme o pastor falou, havia uma posição quando parado e havia uma outra posição quando Muito o povo bom. estava andando. Então, há posições para momentos da nossa Boa vida, palavra. não é? O Senhor Glória a nos, Jesus. nos posicionou, às vezes, de uma forma, e a lógica humana, quando os irmãos observam na imagem, ela daria uma outra É lógica, verdade. não é, de saída da tribo de Dan, principalmente, que era que ficava na retaguarda. Mas na lógica, ou nós não podemos nem falar na lógica de Deus, mas na essência de Deus, na essência da divindade, o projeto de Deus se confronta com o humano, É muito palavra. mas é boa. para proteção. Nós vamos ver que é para proteção, é porque o propósito de Deus é Muito bom. perfeito, não é? Então, esse estar por último não é desvantagem ou você ser desmerecido por alguém ou até por Deus. Não, pelo contrário, quando nós entendemos a nossa posição, nós somos abençoados, porque estamos entendendo e obedecendo uma orientação de Deus. E Guilherme, agora nós vamos explicar por que a tribo de Dan o Senhor colocou por último. É porque as duas tribos mais fortes, ou seja, os dois exércitos mais fortes, era de Judá e da tribo de Dan. Ou seja, o exército mais forte, o maior exército de todos, era de Judá. O que o Senhor fez? Colocou para ser o primeiro. E o segundo exército mais forte, o Senhor colocou na retaguarda. Aqui está a sabedoria de Deus. Porque eram os dois lugares que poderiam ver ataques. Eram as duas posições mais importantes. Então o que o Senhor colocou? Colocou os mais fortes. Então, às vezes, o Senhor te põe por último porque Ele sabe que você é forte e vai suportar. Glória a Deus. Então, colocar Dan por último não foi um desmérito. Não foi amar menos a tribo. Não, o Senhor botou porque confiou. Glória a Deus. Um ponto estratégico. Às vezes, o Senhor te faz esperar. Às vezes, o Senhor te deixa aguardando, porque Ele sabe que você é forte e vai suportar a espera. Que a sua família vai suportar. Porque se colocasse uma tribo mais fraca, não ia suportar. Exatamente. Então, às vezes, o Senhor tem que dar para poder não perder a pessoa. Exatamente. Mas, às vezes, o Senhor te coloca em certas posições que pode até ser que você não queria. Mas porque o Senhor vê em você estrutura. Eu vou até sair um pouco do assunto de família. Às vezes, o Senhor te coloca naquela igrejinha pequenininha, que mal tem instrumentos.
Ah, o Senhor me botou um desmérito, não te botou lá naquele trabalhinho, porque sabe que você é forte Glória a e que você vai Jesus. aguentar ficar no trabalhinho sem instrumento, porque você é da tribo de Dan. Porque a maior tribo é Judá. Judá é o Senhor. E o Senhor, depois, ninguém é mais forte que o Senhor. O Senhor é o mais forte de todos, é o Senhor Jesus. Mas depois vem os crentes que também são. Então, às vezes, o Senhor te colocou num grupo de assistência, a sua família na igreja está num grupo de assistência fraquinho, que tem pouca gente. O Senhor me colocou aqui por quê? Porque você é forte. Glória a Porque você pode Jesus. ajudar esse grupo. Porque você é da tribo de Dan. Se botar uma pessoa fraca lá, não dá certo. Porque é uma pessoa fraca, que precisa de assistência, num grupo que está fraco, não vai dar certo. Mas o Senhor vem com pessoas fortes em grupos fracos, Muito bom. para poder levantar esses grupos. Sim. Entendeu? Então agora Muito bom. vamos voltar aqui para a questão dessa posição que o Senhor colocou, Dan. E só frisando mais uma vez. Vamos todos nós procurar entender o nosso chamado. Quando o homem entende o seu chamado, ele é mais feliz. É verdade. Quando ele entende por que Deus o colocou naquele lugar, ele faz diferente. E quando ele não entende, ele fica confuso. Mas vamos voltar então ao assunto. Então, qual era a grande finalidade de Dan? É fazer esse serviço de retaguarda. Porque o ataque vinha por ali. Mas antes de entrar nos ataques, é entender que todos nós pais, nesse sentido, devemos ser da tribo de Dan. Exatamente. Todos os maridos devem ser, nesse sentido, da tribo de Dan. As esposas devem ser da tribo de Dan. Ou seja, quando os seus filhos saem para a faculdade, saem para um trabalho, nós pais temos que ficar aqui na retaguarda, clamando, Glória a Senhor, Jesus. guarda, abençoa a faculdade, abençoa aquele trabalho. Quando o seu marido vai à frente para um púlpito, a esposa tem que estar onde? Na retaguarda. Senhor, guarda, Senhor, dá a palavra, Senhor, preserva, Senhor, dá graça. Não é verdade? Quando a sua esposa vai para o trabalho, tem uma reunião importante, te liga, fica no clamor, fica na intercessão. Lógico, não é importante isso, Guilherme? Muito bom. E quando nós entendemos como pais, né? Aos pais, um dia você saiu para uma faculdade para estudar, saiu para trabalhar, tinha alguém na retaguarda orando por você. É verdade. E hoje a sua posição é de Dan, agora você está na retaguarda. Então os pais, nós precisamos entender esse propósito que Deus colocou na nossa vida, nas nossas mãos, que somos agora parte de um exército que fica à retaguarda dos filhos. E famílias que têm os pais à retaguarda são famílias fortes, que não sofrem dano do ataque, porque o ataque vem, mas que não sofrerão dano. Por quê? Porque estão à retaguarda. E qual a essência, digamos, de uma retaguarda, de um exército à retaguarda? O que está à frente, ele está avançando, ele está lutando, ele está prosseguindo. E o que está à retaguarda, ele está sempre em vigilância, sempre vigiando, sempre olhando o que está à frente, mas olhando para o que está também atrás. Ele está sempre em vigilância, ele está guardando as costas do exército da frente, mas ele está guardando o que está no meio e está guardando o que vem atrás. Então, uma importância estratégica é importantíssima para que a família seja preservada. Os pais, exemplo, o seu filho está diante de um grande desafio na escola, no ensino médio, no colegial, o que for, e ele conta com este exército à retaguarda dele. E você pode falar, meu filho, vai que nós estaremos orando por você. Boa palavra. Vamos pedir aqui o corpo para orar. Olha, meu filho, você vai, faz sua prova tranquilo, aquela situação que você tem que resolver, mas os seus pais, nós vamos estar aqui orando e Deus vai garantir a vitória a você. Então vai descansado. Ou seja, fazia naquela época com que o exército intermediário, que era Efraim e Ruben, os esquadrões intermediários, e o que estava diante, Judá, sempre avançando, Judá, fazia com que
transmitir segurança a esse povo verdade. que estava ali. É verdade. E olha o que esse povo carregava, Efraim, Ruben, né, conforme o Senhor falou, eles carregavam o tabernáculo, eles carregavam os utensílios, os móveis. Olha a importância. Você está aqui orando para o seu filho, mas há uma promessa de Deus na vida dos seus filhos que você está preservando. Não é só a integridade física, não. É a promessa de Deus, é a presença de Deus na vida dos filhos ali que você está orando, você está vigiando por ele. Não é só sobre o que ele vai ganhar, o que ele vai perder, o que ele vai conquistar, não. É o que Deus já deu a eles, que é o tabernáculo, que é a presença de Deus. E ter cuidado com os egos, Sim. porque na nossa natureza humana sempre quer estar à frente. Verdade. E ninguém quer ficar mais atrás, mais anônimo, mas não sendo percebido. Mas no sentido espiritual, tem horas que você que vai estar à frente, a esposa que vai estar atrás, na retaguarda. Tem hora que vai ser o marido, tem hora que vai ser o filho, mas não pode ter esses egos. Exato. Não, eu queria estar na frente, levando a Arca da Aliança, eu queria estar na frente com os levitas, eu queria estar na frente carregando os móveis. Não, há momentos que não. Há momentos que você vai ser a tribo de Dan. Exato. Para o seu filho, ele está lá trabalhando, ele está lá fazendo apresentar, sua esposa só colocou na frente. Então é uma questão profissional que o Senhor abençoou, sem egos. Sem egos. Não, a minha função aqui agora não é aparecer. Né? Não tem nem nome às vezes. Você é o pai de fulana, você é a mãe, não tem nem pai, né? Você é o esposo de fulana, é isso mesmo. Mas é tão bom, meus irmãos, é tão bom quando a gente sabe que tem alguém na retaguarda. A esposa liga do trabalho. Meu bem, clama aí que eu vou entrar aqui na reunião agora. Ela entra sabendo que estão lá clamando por mim. Papai, clama aí porque eu vou fazer uma apresentação que eu estou muito nervosa, tem prova hoje. E ela faz a prova sabendo, não, meus pais estão lá. Glória a Jesus. No clamor, na intercessão, na oração. E veja uma coisa importante, né, Guilherme? O que é a força da oração? O que é a força do jejum, da busca? Quer dizer, depois de Judá, que é o próprio Senhor Jesus, é a tribo mais forte. A tribo mais forte não estava no meio, Exato. não estava mais na frente, um pouco mais atrás. Nada é mais forte que a oração. A força está onde tem clamor, onde tem oração, porque ali é que o inimigo é vencido. Glória a Jesus. Porque o inimigo, quando atacava, e podia entrar nessa área agora, para tentar encerrar cada nosso tempo, onde é que o ataque vinha? O ataque não é vindo pela frente. Exato. Se você pegar a história das guerras, toda a palavra mesmo, no livro de Reis, fala dos amalequitas, da Amaleque atacando Israel por trás. Sim. Por trás. Então, não ia vir, porque obviamente a frente estava sempre muito bem guarnecida, vinha por trás. É onde o adversário ataca por trás. O adversário quer pegar no cochilo, quer pegar de surpresa. Então, onde é que o adversário era vencido? Na tribo de Dan, na retaguarda, naqueles que têm função no sentido espiritual da oração, da intercessão, de fazer a cobertura espiritual no clamor. Mas não há nada mais forte que a oração. Todo o resto é guardado. A Arca da Aliança, a pia de bronze, o altar de incenso, tudo sendo guardado o quê? Pelo clamor. Tudo sendo guardado na oração. É o poder da oração que detém os ataques, né? Famílias que oram, que estão em comunhão com o Senhor, são famílias fortes, porque mesmo diante das batalhas, nós vemos isso na igreja, no dia a dia, mesmo diante das grandes batalhas, famílias que estão orando, que estão jejuando, que estão se consagrando ao Senhor, são famílias que estão vencendo. Elas estão nas batalhas, mas elas estão vencendo. E assim era com Dan. Ele estava numa posição que era de batalha, que era de vigilância, que era de até intensidade, porque ele tinha que cuidar de uma série de situações que nós vamos abordar depois, mas que, além de cuidar dessas situações, dos que estavam adiante, ele tinha que vigiar o inimigo. E às vezes os pais têm as tarefas, né? O trabalho, eu tenho que prover o sustento, eu tenho que ver a saúde do meu filho, mas a oração é que nos garante esse conjunto perfeito que Deus nos dá
de que a provisão dele não faltará sobre a família, sobre as famílias. Amém, Guilherme. A gente podia encerrar aqui Sim. e continuar semana que vem nesse assunto, Amém. tentando fechar, porque hoje Muito a bom. gente teve essa questão da explicação, pode ser? Muito bom. Glória a Então, Deus. Pai do Senhor Guilherme. Pai, Senhor. A tribo de Dan, como tinha ali a localização mais perigosa, que é onde vinham os ataques, também é a primeira tribo a perceber qualquer movimento dos inimigos e comunicar às demais tribos que havia um ataque vindo de longe. Às vezes de longe eles já percebiam, porque era uma posição perigosa, e avisava as tribos. Os pais que combatem oração são às vezes os primeiros a perceber qualquer movimentação dos inimigos. E aí nós temos como responsabilidade avisar a família, avisar os filhos, olha, há um ataque, vamos nos posicionar, porque na oração nós somos mais do que vitoriosos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor.